Paz do Senhor, tudo bem? Por favor, abram as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Eu tenho uma reflexão para o nosso coração essa noite. Eu tenho certeza que vai ser diferente e marcante para as nossas vidas. Vai ser um descanso para a gente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz a palavra de Deus: pois a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Esse texto é um dos brilhantes textos do apóstolo Paulo, e o que me chama a atenção nele é a capacidade que Paulo tem de, no finalzinho desse texto, principalmente se a gente olhar para o original grego, o termo poder de Deus vem de um termo dynamis, no grego, de onde vem dínamo, motor de arranque, dinâmica. É como se Paulo estivesse dizendo assim: para nós que estamos sendo salvos, que somos salvos, a mensagem da cruz, a palavra de Cristo, é uma nova dinâmica, um novo jeito de viver. E isso para mim é espetacular. Esse mesmo texto que nós lemos, na versão A Mensagem, que eu gosto muito, do Eugene Peterson, ele traduziu desse jeito. Olha que texto tremendo. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Não é verdade? Exatamente isso que esse texto trabalha para a gente. Sentido, novo jeito de ser, novo jeito de viver. A mensagem que eu quero rapidamente trazer aos irmãos essa noite é sobre redenção. A palavra para hoje. Amém, irmãos? Redenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos numa época e um tempo extremamente difícil, onde muita gente se vê jogado de um lado para o outro, entre o problema em si e a falta aparente de solução por todos os lados. E o que eu quero mostrar rapidamente aos irmãos hoje é o impacto que Deus traz em nós, mais do que impacto, a transformação causada pela redenção. É bom lembrar que tudo que é vivo sente dor. A dor é o fato básico da existência. Não há vida sem dor. O mundo por si só já é um museu da lágrima, o lugar dos retorcidos. Não há ninguém que não sinta dor. Isso nos humaniza, isso nos coloca junto, de modo que ninguém pode chegar aqui hoje e dizer: eu sou de algum modo especial, feito por uma outra liga, de modo que eu não sinto dor. Não dá. Isso é o que nos coloca todos no mesmo nível. Até Deus sentiu dor. Um escritor chamado Christian Weiman disse algo que eu acho tremendo. Ele disse que Cristo nada mais é do que Deus gritando: estou aqui. Olha que tremendo. Não é por acaso que o nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Ele está aqui. E é bom saber disso. É bom a gente ter a certeza feliz de que o nosso Deus ainda está conosco. Não nos abandonou, não estamos sozinhos. Ele ainda está conosco. E é essa presença que garante para nós a certeza do que é redenção. Amém, irmãos? Deus, em Cristo, entrou no drama da história humana como um dos seus personagens. Isso que é intrigante na Bíblia. Ele não entrou na história humana com uma exibição de onipotência distante, impessoal, mas de uma forma extremamente íntima e vulnerável, participando daquilo que nos afeta, participando daquilo que nos machuca. O evangelista João, no capítulo 1, verso 14, diz que o verbo, a palavra, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Agora olha que tremendo. A vizinhança na qual Jesus habitou não era um lugar maravilhoso, espetacular, blindado, cheio dos mais belos jardins e de uma vida fácil. Não. Era um lugar sinistro, com um passado sombrio e um futuro ameaçador e assustador. Jesus veio morar com a gente, ele não escolheu morar num lugar top. Ele morou num lugar de gente complicada, com crise, com baderna para todo lado. Ele habitou onde sentiam dor. Não é por acaso que ele mandou o Consolador, aquele que consola a dor. Nós estamos vivendo hoje no que é um canteiro de obras do Espírito Santo. Ele trabalha onde há dor. Amém? Ou seja, quando dói aí, pode ter certeza que ele está por aí. O mundo de hoje é um mundo imerso na dor. Se a gente olhar bem, é literalmente milhares de mortos, choro abundante por todos os lados, aquele sentimento horrível de ameaça por todo canto.
A gente vive, na verdade, hoje dois dos piores tipos de dor que existem. De um lado, quem perde alguém, é uma dor horrível. Do outro lado, os que se iludem a tal ponto que acham que não está nada acontecendo, como se fosse apenas um jeito de se esconder da própria dor que sente. São dois tipos terríveis de dor: a dor de quem perde e a dor de quem finge que ninguém perdeu. Esses dois tipos de dores estão espalhadas hoje. A gente vive isso. Só que para o cristão, eu quero que você saiba de uma coisa e que fique guardado no seu coração. Para nós, como cristãos, Deus não trata da dor somente quando Ele cura, expulsa, mas principalmente quando redime. Redenção é a palavra para hoje. E redenção é a ampliação do significado. Não é apenas arrancar a dor e te mandar para casa pronto para a próxima. É te ensinar a lidar com essa dor, mesmo que ela não saia. A redenção é estimar sentido, buscar significado, aprofundar raízes. Porque só quando as raízes são aprofundadas é que a gente um dia vai poder ter fruto lá no topo. Sem raízes não há frutos. Amém, irmãos? Eu quero mostrar para vocês alguma coisa que me ocorreu hoje pensando sobre isso. Por que a redenção é uma palavra tão importante para hoje? Primeiro, porque vai além do impacto. Redenção produz transformação. É diferente de impacto. Aliás, a igreja brasileira está vivendo isso hoje de modo tremendo. Durante séculos, milênios, ela se alimentou de impacto e percebeu que impacto dura pouco, que na hora de um vírus, o impacto cai por terra junto com todo o alarde que ele fez, porque Deus não trabalha no impacto, trabalha na transformação. É além do impacto. Impacto é um arrepio, é coisa que se manipula por emoções. Transformação é aquilo que te faz subsistir quando tudo cai. Transformação é Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Isso é transformação. É bem diferente de impacto. A visão cristã do sofrimento concentra-se na palavra redenção e em seu agente, o Redentor. A verdadeira fé cristã sabe que a dor será redimida. Isso pode não explicar muito, mas muda tudo. A gente passa a perceber com outros olhos, outra visão. Quer ver uma coisa tremenda? Quando Jesus estava com seus discípulos lá no jardim do Getsemane, e de repente Judas vem, dá um beijo, anuncia a traição, enche de soldado, que os discípulos ficam numa situação crítica. De repente Pedro faz uma coisa que é o sonho de muito crente hoje: arranca a espada e sai cortando cabeças. Ele mirou no pescoço, ainda bem que errou, acertou a orelha. Imagina, uma crise para todo lado, ninguém sabe o que vai acontecer, brota violência, é uma tribulação total. Aí sabe o que Jesus faz? Olha que coisa interessante, lá em Mateus 26, 53, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai agora, e Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas Ele não fez, e é isso que me encanta. Por que eu sou apaixonado por Jesus? Por causa disso. Ele poderia estalar os dedos, demonstrar poder, como muito crente baba para fazer, mas Ele não fez. O Jesus que nós servimos não fez. Sabe por quê? Porque Ele estava dizendo na história que o caminho da redenção passa pelo sofrimento e não ao redor dele. Nós não temos um Deus que explica o sofrimento, temos um Deus que sente, e porque Ele sentiu, hoje a gente pode ter certeza que Ele se levantará. Ele não escutou sobre, Ele sentiu aquilo. É diferente. Redenção é resgate, é restauração, é trazer de volta, libertar de um peso, de uma algema, de um cárcere. Isso é redenção. Dor redimida é a dor que se transforma. De cadeia ela vira escola, de mal ela vira bem. É diferente. Dor transformada não significa que a ferida deixou de existir. Significa que ela não controla mais a sua vida. Então ela foi transformada. Ele não arrancou, Ele simplesmente ensinou como lidar com ela. E com isso a gente aprende a didática divina, a pedagogia de Deus. A cura que é oferecida pelos gurus da facilidade, do sucesso fácil, produz a negação da dor, não a sua redenção. Gera uma fé de resultado, não de relacionamento. Produz impacto, mas não transformação. Porque esses gurus são mestres do marketing. Eles prometem, mas não cumprem. Só em Jesus a gente tem a certeza da redenção. Ainda que tudo falhe, ainda que o produto da oliveira minta, eu confiarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. A redenção me faz ficar de pé quando todas as esperanças morrem. Redenção. Amém até aqui?
Por que a redenção é uma palavra tão importante para hoje? Segundo lugar, porque a redenção vai além do físico, ela toca a alma. É importante a gente entender isso aqui, ó. A chamada religião da cura só toca o físico, mexe aqui na pele, aquilo que passa pelo corpo, mas não atinge a alma, é escrava da epiderme, toca o que está na superfície, não a profundidade. Já essa graça que eu estou dizendo aqui hoje, a redenção genuína, ela vai além. O mais extraordinário crime da história, que foi a execução pública do próprio Filho de Deus, é o exemplo perfeito do poder ampliador da redenção. Olha que coisa tremenda. Quando a gente fala de crucificação, você já parou para perceber que até hoje, milênios depois, quando a gente vai falar da sexta-feira, a gente fala sexta-feira santa, não é assim? Sabe por quê? Porque essa é a mentalidade da redenção. Se fosse só da cura, diria que foi uma sexta-feira, passou, acaba ali. Como é uma da redenção, ela amplia o significado. Pode observar que ninguém se refere a ela como uma sexta-feira trágica. Eu nunca vi ninguém falar na sexta-feira maligna, já ouviu falar? Mesmo que ela caia num 13, não é? Ninguém fala sexta-feira trágica, sexta-feira da morte, sexta-feira do inferno, do capeta, nada disso. É sexta-feira santa, sabe por quê? Porque a redenção muda o jeito de ver. E a gente entende que aquela não foi só uma sexta-feira entre tantas sexta-feiras de fila de hospital. Ela foi uma sexta-feira que mudou os polos do universo, que arrancou a maldade de todo o seu domínio e colocou a cruz no cerne da história, para a gente ter a certeza feliz de que há um Deus que trabalha nos caminhos da nossa história e que redime. Essa é a história. Muda o jeito de ver. Um escritor chamado Jerry Sitter, num livro chamado A Graça Revelada, escreveu uma coisa que eu achei brilhante. Olha o que ele disse: muitas palavras que começam com o prefixo referem-se a algum estado original do passado. Olha que tremendo. Nós reformamos a casa, retornamos às aulas depois de um recesso escolar, reorganizamos o escritório, redescobrimos algum prazer esquecido. Eu espero que em pouco tempo a gente redescubra o abraço. Amém? Redescubra, porque nós somos uma sociedade especialista em vazios. Se não cuidarmos, vamos nos tornar especialistas em distância. É importante a gente redescobrir. Agora, olha que tremendo, ele diz assim, ó, a palavra redimir acrescenta uma nova dimensão, simplesmente apontando para frente, para o futuro. Um escravo redimido é um escravo libertado para uma nova vida. Um pecador redimido entra num novo estado de graça. Aí ele diz, entretanto, para que haja redenção sempre há um custo. Para redimir um escravo, alguém precisa pagar. Para redimir um planeta, alguém precisou morrer. Ou seja, a redenção implica num conhecimento de valor. Significa que eu não estou aqui só porque eu sou legal. Estou aqui porque a graça de Deus olhou para mim, pecador, sabendo que eu não tinha como, e Ele se entregou por mim. Redenção é gratidão. No fundo da alma, eu sei que não merecia, mas se eu estou aqui hoje, é porque essa graça ainda estendida sobre a minha vida foi capaz de entrar além do físico, tocar a alma e ver valor onde não havia nada. A graça faz isso. A dor redimida é mais profunda do que a dor removida. É importante entender isso. Eu não estou aqui hoje pregando para você a facilidade, nem enganando de púlpito a dor que é só removida. Não, mas a dor que é redimida, que te educa, que te ensina. Muitos só querem a cura, não a redenção. Só que quando a gente tem redenção, a gente tem mais do que a cura, a gente tem a aula. Coisa que não vem só pela cura. Ou seja, o que Deus faz não é apenas uma vacina, é uma transformação. O Salmo 119, 71 tem um texto que é devastador, quando ele diz assim, ó, foi bom eu ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Pensa num negócio difícil de dizer, é a perspectiva de quem está no centro da dor, passa por ela, é redimido, aí olha para trás e diz, não é que foi bom? Como é difícil isso? Esse é um altíssimo grau de maturidade cristã. É você passar pela vida, olhar para trás e entender. Só redimidos fazem isso. Quem é só curado fica doido esperando o próximo veneno, a próxima dose, a próxima droga. Agora quem é redimido passa pela história, ajusta o retrovisor e agradece pelo para-brisa. Ele sabe que tem futuro, está indo para frente, conhece o Deus que andou com ele no passado, sabe quem projeta e constrói a sua história. Aflição, humilhação, dor, pranto, provação, são palavras banidas na teologia secularizada e consumista da igreja de hoje. Há muita gente que ainda grita o tempo todo frases e clichês que não servem mais, que já foram jogados por terra, esfregados no chão da vergonha.
É mais do que importante que a gente relembre que estamos num novo tempo. E o novo tempo exige novas lentes, novas leituras. Ninguém está aqui hoje apenas para possuir, consumir. Deus está aqui para ser redimido. E uma vez redimido, aprender a andar num novo jeito com Ele, numa nova vida, numa nova história e para um novo tempo. Que Deus faça nascer uma nova igreja desse velho tempo. A lição da perspectiva, foi bom para mim, só é aprendida pelos que entendem a dor como um processo e não como uma maldição. Se tem um que a gente tem que fazer, é reaprender. Está na hora da gente reaprender. Amém? Reaprender a ser gente, reaprender a ser crente, reaprender a ser de Deus. Quando a gente aprende isso, a gente para de olhar para o outro por lentes estreitas, pequenas, esperando um toma lá da cá religioso que não funciona. E a gente aprende a lidar de uma vez por todas com uma fé equilibrada, lúcida o suficiente para dizer para o mundo que o que para eles parece loucura, para nós ainda é a palavra da redenção, ainda é a mensagem que faz sentido para andar e para viver. Por que a palavra redenção é a palavra tão importante para hoje? Terceiro, porque ela não é só para hoje. Ela amplia o hoje e nos coloca no amanhã. Isso é que é tremendo. Se tem uma palavra que mexe com a história, é a palavra redenção. O cristão acredita na redenção da história, no futuro redimido. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta que eu li, 1 Coríntios, só que eu li o capítulo 1, verso 18. Lá no capítulo 15, no final da carta, no verso 19, olha o que ele vai dizer. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, ampliem a visão, alarguem o olhar. A nossa esperança em Cristo não é só para essa vida. Essa vida é parêntese de tempo, ela acaba rápido, mas o que a gente está vivendo projeta para um amanhã de esperança e de graça. A gente acredita que está aqui, mas olhando lá. A redenção faz isso, ela amplia. Filipenses escreveu o seguinte, olha que tremendo. Se relembrarmos aquele dia no Calvário, perceberemos um padrão. Deus transforma uma aparente derrota numa decisiva vitória. É a dinâmica de Deus. Por isso que a palavra da cruz é estranha para quem está de fora, mas para nós é o poder de Deus. Porque quem está de fora e não entende a dinâmica da redenção, olha para Cristo na cruz detonado e pensa, ele perdeu, não serve para nada, foi destruído. Mas para quem está dentro da redenção e com o olhar curado pela graça, olha para ele e diz, nele eu venci. Eu sei que a partir de agora nem a morte tem mais a última palavra. Eu sei em quem tenho crido, porque por causa dele nós temos o que dizer e o que pregar. Preenche de conteúdo e de significado. A esperança na redenção completa é a nossa alegria. As dores não são removidas, elas são redimidas. É diferente. É por isso que você pode passar pelo pior momento da sua vida e gerar perdão. Só redenção gera perdão. Porque a redenção trabalha as memórias, de modo que elas não são esquecidas, são redimidas. E se são redimidas, podem escrever uma nova história. Redenção é muito mais profundo do que cura. Santo Agostinho disse assim, provados pela mesma desgraça, os maus odeiam a Deus e blasfemam, enquanto os bons oram e louvam. A diferença não está na desgraça sofrida, mas na qualidade de quem sofre. Agitados, o lodo e o perfume, o primeiro cheira mal, mas o segundo exala fragrância tremenda. Nesse mundo hoje de morte, de causa e de crise, que tipo de perfume nós como igreja vamos exalar quando Deus chacoalhar a gente? Quer ver uma coisa tremenda? A gente não deve se acostumar com a dor a ponto de banalizar o mal e a morte, mas a gente deve lembrar sempre que a redenção é a palavra para hoje, mas também para o nosso amanhã. Sabe por quê? Porque a promessa do Apocalipse 21:4 ainda está de pé. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Para pensar por um momento nessa frase aqui. Se é uma figura do Apocalipse, dos últimos dias, de você junto com Deus, celebrando, vencendo e chegando lá, significa que esse lá que você chega com os olhos em lágrimas, em prantos. E prantos do qual ele enxuga, não é o pranto da felicidade que ele permite que aconteça, é um pranto que ele enxuga, é pranto do sofrido, é pranto da dor, da crise, do mal. É você chegar lá e dizer, eu cheguei apesar de tudo, mas eu cheguei por uma graça que me sustentou. Aí o lenço faz sentido. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
E aí eu acho tremendo o fato de João, escrevendo o Apocalipse, ele fazer gradações da dor. Ele não apenas pega uma coisa completa assim, ele vai acabar com a dor. Porque lembrem, não é só cura, é redenção. A cura é uma coisa genérica, jogada na multidão. A redenção é individual, trabalhada com cada um. Então ele vem e diz isso aqui, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Redenção. A redenção trouxe de volta a novidade de vida. Entrou em todos os meandros e arrancou as culpas. Toda a dor foi arrancada. A letra do velho hino que a gente cantou muito na igreja diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dá para cantar essa frase inteira numa única palavra: redenção. Porque a mensagem da cruz é isso aqui, redenção. Lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, tem uma das cenas que para mim é uma das mais lindas da Bíblia, na minha opinião. Está Jesus e o ladrão da cruz detonados, arrebentados, mas o nível de conversa dos dois é muito difícil de achar ainda hoje. Porque um está falando de reino e o outro propondo paraíso, é a ampliação da crise. Olha como é que a redenção trabalha. No meio do caos, na fotografia da desordem, onde você só via violência e morte, o nível da conversa é altíssimo. Lembra de mim no teu reino, hoje você vai estar comigo no paraíso. A gente está muito além disso aqui, A nossa redenção ampliou o momento. A gente não está no caos como alguém do caos. A gente passa por ele, mas a gente sobrevive, porque o lugar para onde a gente vai é paraíso, é lugar de graça, é a ampliação da memória. Deus te trouxe aqui hoje para redimir a sua vida. Por favor, fique de pé. Eu quero orar com você. Redenção é a palavra para hoje. Eu quero orar com você e eu gostaria que nessa oração você agradecesse a Deus pela redenção ser um fato teológico da história. Redimidos nós podemos andar com Deus. Redimidos nós podemos tirar alegria do caos e das tristezas. Nós podemos sair daqui para celebrar um novo tempo e uma nova história. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela redenção. Obrigado pela graça. Obrigado por não apenas curar, mas redimir, dar a nós uma amplitude de toda essa situação, de todo esse caos. Que a gente saia daqui hoje diferente, Pai, vivendo uma nova perspectiva do reino e da vida. Não apenas vivendo de urgências e de medos que são hoje jogados contra nós, mas que a gente saia daqui, Pai, um coração aberto ao teu processo, à tua redenção, de tal modo que o mundo possa olhar para nós e enxergar uma esperança, que o mundo possa olhar para nós e enxergar que ainda que a figueira minta, que não haja gado nos currais, que o produto da oliveira falhe, nós exultaremos no Senhor, o Deus da nossa redenção e da nossa salvação. Obrigado, Jesus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.